Conceia. Você sabe o que é? Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e no episódio de hoje vamos falar sobre um importante órgão no cenário da segurança alimentar e nutricional no Brasil, mas que nem todo mundo conhece. Então vamos lá que hoje temos muito para compartilhar. E você sabe o que é o Conceia? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, tem como propósito formular e supervisionar políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional em nosso país. Sua principal missão é fomentar a integração de diversos setores da sociedade civil e do governo para promover discussões, apresentar propostas e acompanhar a implementação de ações direcionadas ao combate à fome, à garantia do direito humano à alimentação adequada e à promoção da segurança alimentar. Apesar da enorme importância de sua missão, a trajetória do Conceia é repleta de transformações e ajustes ao longo do tempo, inclusive com a sua extinção em algumas ocasiões. O Conceia foi estabelecido pela primeira vez durante o mandato de Itamar Franco, especificamente após o impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil como vice-presidente de Collor e durante o período de transição, o Conceia foi criado como parte das medidas adotadas para enfrentar o problema da fome no país. Sua criação foi uma resposta ao apelo da sociedade brasileira, liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, que era conhecido como Betinho, que convocou ações de combate à fome e à desigualdade social. O movimento liderado por Betinho destacou a necessidade de políticas públicas integradas e abrangentes para combater a fome e, aí, assim, garantir a segurança alimentar e nutricional. O Conceia foi instituído como um conselho responsável por elaborar políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional, com o intuito de discutir as diferentes dimensões e causas da fome em nosso país. Seu objetivo principal era estabelecer um diálogo entre o governo e a sociedade civil a fim de desenvolver propostas e medidas concretas capazes de enfrentar esse problema. No entanto, o Conceia teve uma existência relativamente breve nessa primeira fase. Com a chegada do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Conselho foi extinto e substituído pela estratégia Comunidade Solidária. Essa estratégia tinha como objetivo promover ações de combate à fome e à pobreza, buscando mobilizar a sociedade civil, organizações não governamentais e empresas em parcerias com o governo federal. A ideia era incentivar a solidariedade e a participação da comunidade no enfrentamento dos problemas sociais, como a fome e a desigualdade. Porém, a comunidade solidária não substituiu totalmente o papel do Conceia, que foi reativado posteriormente e retomou a sua função como órgão consultivo e de deliberação nas políticas de segurança alimentar e nutricional no país, o que ocorreu logo no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sua reinstalação foi uma das principais iniciativas do governo para combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional em nosso país. Ao assumir a presidência, Lula anunciou o compromisso de implementar a estratégia Fome Zero, que tinha como objetivo garantir que todas as pessoas no Brasil tivessem acesso a uma alimentação adequada e suficiente. A volta do Conceia em 2003 foi acompanhada por uma ampla participação da sociedade civil organizada, movimentos sociais, organizações não governamentais e especialistas no tema da segurança alimentar e nutricional. A sociedade civil teve um papel ativo no Conselho, ocupando 2/3 das representações, enquanto 1/3 era composto por representantes do governo. E é importante lembrar que o Conceia atua em nível federal, estadual e municipal. O Conceia passou a desempenhar uma atuação fundamental na elaboração de diretrizes e propostas de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional, promovendo o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Além disso, o Conselho desempenhou um papel relevante na articulação com outros órgãos e instituições, buscando a integração de ações e o fortalecimento de estratégias para combater a fome e a desigualdade social. A criação efetiva de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, ocorreu em 2006,
com a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, que consolidou a importância do CONSEA como um órgão consultivo e de deliberação responsável por formular e monitorar políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Com a reinstalação do CONSEA, foram realizados debates, discussões e formulações de políticas que abordaram diversas dimensões da segurança alimentar, incluindo a produção agrícola, a agricultura familiar, a distribuição de alimentos, a nutrição, o acesso à água e a promoção da soberania alimentar. Mas, como nada por aqui é muito fácil, em 2019, logo no primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, o CONSEA foi extinto por meio da medida provisória MP 870 de 2019, que promoveu uma reestruturação administrativa no governo federal. E essa decisão gerou críticas e preocupações de diversos setores da sociedade civil, movimentos sociais e especialistas em segurança alimentar e nutricional. O CONSEA era reconhecido como um importante espaço de diálogo e participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas relacionadas à alimentação e nutrição. Tanto é verdade que, em 2016, um importante painel de especialistas em nutrição global, chamado The Global Nutrition Report Stakeholder Group, fez uma publicação destacando o protagonismo brasileiro na agenda de segurança alimentar e nutricional. Dentre todos os fatores analisados e que explicam um pouco o protagonismo brasileiro, foram destacados o ativismo das organizações não governamentais, as ONGs, e os movimentos sociais, a produção e uso de dados e indicadores de segurança alimentar e nutricional e, claro, a criação do CONSEA como espaço de governança, engajamento e diálogo independente entre governo e sociedade civil. A extinção do CONSEA foi vista como um retrocesso na promoção da segurança alimentar e no enfrentamento da fome e da desigualdade social. A ausência do CONSEA também trouxe desafios para a continuidade e articulação das políticas de segurança alimentar e nutricional, assim como para o engajamento da sociedade civil nesse processo. E aqui eu abro um parênteses, que se você ainda não ouviu o episódio sobre insegurança alimentar, corre lá na nossa playlist, que ele pode te ajudar a entender porque é tão importante termos o CONSEA consolidado e ativo. Bom, voltando aqui às idas e vindas do CONSEA, e esperamos que essa tenha sido a última, diversos movimentos sociais, ONGs e outros atores continuaram atuando em prol da promoção da alimentação saudável, da agricultura familiar, da soberania alimentar e da garantia do direito humano à alimentação adequada durante o período entre 2019 e 2022. Isso porque o trabalho do CONSEA e a importância de sua continuidade são fundamentais para que a agenda de segurança alimentar e nutricional do Brasil continue a ser pautada pela inclusão, pela diversidade e pelo respeito aos direitos humanos. Por isso, e essa é a boa notícia, que em 1º de janeiro de 2023, logo após a posse do presidente Lula e exatamente 20 anos depois da primeira retomada, a medida provisória de número 1154 foi editada e o CONSEA foi retomado como órgão de assessoramento à presidência da República. A partir de março de 2023, o CONSEA reiniciou suas atividades sob a presidência da professora e pesquisadora Elisabetta Recine, a única brasileira no painel de especialistas do Comitê de Segurança Alimentar Mundial da ONU. E se você quiser ouvir um pouco da fala potente e inspiradora da professora Elisabetta, te convido de novo a ir lá na playlist do Comida que Sustenta e procurar pelo 2º episódio da 2ª temporada, que tratou do ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, pois nesse episódio tivemos a honra de contar com ela como convidada e, é claro, esse é um dos meus episódios favoritos. Bom, para facilitar, vou deixar o link aqui na descrição, porque é realmente um episódio maravilhoso. E neste ano, a professora Elisabetta tem destacado que a retomada do CONSEA ocorre em um momento desafiador, pois a atual situação de fome no país é resultado da falta completa de diálogo e sensibilidade por parte dos governos anteriores em relação às necessidades da população. Ela também ressalta que as organizações da sociedade civil engajadas no combate à fome estão agora mais articuladas e fortes do que na primeira retomada lá em 2003, o que é muito positivo para alcançar os objetivos do CONSEA.
Um aspecto crucial nessa retomada é a promoção de maior diversidade dentro do Conceia, para que diferentes vozes e perspectivas sejam representadas nas discussões. A diversidade pode ampliar o potencial de alcance das políticas e estratégias, garantindo que todas as populações sejam atendidas de maneira adequada. E se esse episódio despertou o seu interesse em participar do Conceia, saiba que há diversas maneiras de se envolver e contribuir. Uma das primeiras etapas é buscar informações sobre as organizações e instituições da sociedade civil que têm cadeira no Conselho e se engajar com elas. Essas entidades têm papel fundamental na representação da população e na defesa de suas necessidades e demandas relacionadas à alimentação. Participar em fóruns e em espaços de debate sobre segurança alimentar e nutricional também é uma forma de se envolver. Nessas instâncias, você poderá interagir com especialistas, aprender com as suas experiências e contribuir para a construção de soluções mais efetivas. E, por fim, temos as audiências públicas e consultas abertas promovidas pelo Conceia. Essas ocasiões são oportunidades valiosas para compartilhar suas ideias, sugestões e experiências, tornando-se um agente ativo no processo de formulação de políticas. E digo mais, em julho deste ano foi publicada a resolução de número 3, que convoca a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizada em Brasília, no Distrito Federal, no período de 11 a 14 de dezembro de 2023. No site do Governo Federal tem todas as informações. E não se preocupe, vou deixar na descrição desse episódio o endereço certinho para você acessar. A participação e o engajamento da sociedade é essencial na defesa desses princípios. É só através de um diálogo construtivo e na busca de soluções conjuntas que será possível o acesso a alimentos saudáveis e, assim, garantir o direito humano à alimentação adequada. Passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. E eu deixo um lembrete para você acompanhar e participar desses importantes espaços de discussão, seja municipal, estadual, federal. A nossa história recente nos mostrou que o enfraquecimento das políticas públicas e da participação social, assim como outros fatores, tiveram efeitos devastadores em nossa sociedade. Então, participe, porque esses espaços também são nossos. Bom, ficou com dúvida em algum conceito? Corre aqui para nos ouvir e esclarecer. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção de Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br.